tudo bem? É bom estarmos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Nós vamos estudar a lição 10 da revista Palavra e Vida. O título da lição é Quando a adversidade é a incredulidade. É aquela adversidade que a humanidade sofre por conta da incredulidade. A adversidade nós sabemos que podem ter diversas facetas, ela pode ter diversas origens. E hoje a nossa lição fala a respeito da adversidade que advém, que é resultado da incredulidade. Essa lição foi escrita pela educadora religiosa Nelly Soares Ferreira. Está baseada, o texto com o qual nós vamos abrir essa lição é Isaías 53. Abra lá, vamos ler somente o versículo 1. E é claro, depois comentaremos a respeito de outros textos, também de outros versículos. Então, Isaías 53:1 diz assim: Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Outras versões dizem, quem creu na nossa pregação? Então, Isaías está aqui meio angustiado e enfrentando a adversidade da incredulidade por parte do povo. Então, como dissemos, na história da humanidade há diversas adversidades pelos mais diversos motivos, com os mais diversos desdobramentos. E nós, nesse momento, vamos falar então a respeito da quando a adversidade é a incredulidade. Então, o profeta Isaías, ele estava com seu coração pesaroso, porque depois de pregar, e as pessoas então não deram o menor crédito à sua pregação. A pregação, é claro que não era dele, mas era da mensagem vinda diretamente da palavra de Deus. O profeta Jeremias também confirma isso, e ele vai dizer que, na verdade, o que o homem colhe, as coisas ruins que o homem colhe é por conta da sua desobediência, é por conta da natureza caída do homem, dessa desobediência que é inerente ao ser humano. Então, a Lamentações 3:39, veja o que ele diz lá em Lamentações 3:39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, o mal da humanidade é exatamente por conta do pecado, esse pecado original que tirou o homem da presença de Deus. E até hoje o homem escolhe viver desobedecendo a Deus e descrendo nas orientações vindas do Senhor. O homem desse século acha que quem segue as orientações vindas de Deus são pessoas ultrapassadas, as vindas de Deus são pessoas ultrapassadas, e ele julga-se moderno demais ou esperto demais para levar em consideração essa questão das orientações vindas de Deus. Então, as adversidades vêm por causa de, às vezes, pessoas com quem convivemos, vêm por causa de injustiça de líderes, não é? As adversidades, às vezes, vêm por causa de governantes. Nós estamos aí na antevéspera de uma eleição para o segundo turno, então, as injustiças, né? Quantas pessoas têm perdido a sua vida por conta dessa má administração, dessa pandemia que nós estamos tendo, e por conta disso muitas pessoas têm perdido a vida por causa da irresponsabilidade ou por causa do interesse distorcido dessas nossas autoridades. Mas a nossa questão aqui é, tudo isso é fruto do pecado humano, ou seja, o homem voltado só para os seus próprios interesses não se importam, né? Não se importa com a condição subhumana que a população tem experimentado. Mas ainda bem que acima de tudo isso está o Senhor e Ele nos protege. Então vamos lá. Primeiro ponto que a autora destaca aqui nessa lição, ela diz: em alguns momentos a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. Por exemplo, o que ela quis dizer aqui, que às vezes nós nos encontramos como Isaías. O que foi que Isaías disse? Isaías disse assim:
quem creu em nossa mensagem, nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ou seja, esse braço do Senhor, é claro, no sentido figurativo, não é? Braço significa poder. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado esse poder demonstrado por Deus. Então, Isaías foi um profeta que viveu isso em seu tempo. Ele se deparou com um povo muito incrédulo e desobediente, e então ele começa a sua narrativa, não é, com duas perguntas: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Spurgeon, o famoso pregador britânico, descreve o capítulo 53 de Isaías como uma Bíblia em miniatura. Ele diz que esse capítulo 53 de Isaías é uma Bíblia em miniatura, que aqui tem toda a mensagem que o homem precisa ouvir para arrepender-se dos seus pecados e para crer nesse Deus vivo. Mas o homem, ainda hoje, a grande maioria, insiste em viver na incredulidade, né? Então, insiste em viver na incredulidade. Então, Isaías está aqui com o seu coração pesaroso. Quem creu na nossa pregação? É a mesma pergunta que nós nos fazemos hoje. Porque a igreja tem feito o seu papel, os cristãos, embora haja muitos falsos cristãos, a gente não está aqui para julgar ninguém, embora haja muitos falsos cristãos, embora existam muitos que são puramente membros de igreja e não pessoas convertidas, mas há muita gente séria também que continua pregando não só com a sua voz, mas também com a sua vida, e ainda assim há pessoas que continuam não crendo, não é? Então, quem creu no que pregamos, quem creu no que ouvimos e vimos, é isso que Isaías está falando. Quem creu, a quem foi revelado esse braço do Senhor, esse poder de Deus demonstrado na pessoa do Messias, porque Isaías é o profeta mais messiânico da Bíblia. Então, a segunda pergunta que Isaías faz, não é? A quem foi revelado o braço do Senhor? A segunda pergunta que ele faz propõe-se a explicar por que é assim. Não pode haver crença sem que primeiro aconteça uma revelação divina. Na verdade, é o Espírito Santo que retira dos olhos humanos a escama da incredulidade, como aconteceu com o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento. Enquanto o homem não tiver essa escama retirada, escama espiritual, lógico, né, dos seus olhos, ele então continuará na sua incredulidade. Então Isaías, com seu coração pesaroso, fazia essa pergunta, não é? Então, não pode haver crença, fé em Deus, fé verdadeira, sem que primeiro aconteça essa revelação divina, sem que primeiro aconteça essa atuação do Espírito Santo. Não é o crente que converte a pessoa. O cristão ele é um divulgador da palavra, ele é um propagador da palavra, mas o poder da conversão, o poder de persuasão vem do Espírito Santo. E é exatamente isso que a autora propõe para nós nessa lição, não é? Então, Isaías, ele está dizendo: quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Aquele profeta foi incansável para propagar a palavra de Deus, não é? Aliás, a Bíblia diz, né? Tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Então a Bíblia fala, é clara em dizer que lá, desde o Velho Testamento, Deus tem falado aos corações das pessoas, mas ainda assim, algumas delas continuam com os seus corações endurecidos para a palavra de Deus. E é exatamente por causa disso que a nossa humanidade tem ido de mal a pior, por causa desse afastamento, não é? Então, querido, o que foi revelado por Isaías, o que foi pregado por Isaías era verdadeiro, não é? Mas foi tido como incrível, ou seja, foi tido como um relato
ou um testemunho indigno de se crer pelos corações endurecidos. O servo foi rejeitado. Lembram-se? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João, capítulo 1, versículo 11. Então, essa incredulidade, ela não é de hoje. Ela já vem, faz parte do coração humano. E, na verdade, essa incredulidade, ela só deixa de existir, ou esse muro da incredulidade só é demolido quando o Espírito Santo atua no coração do homem. Mas, para isso, o homem tem que querer ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, sem essa revelação nesse sentido, revelação não é aquela coisa absurda, estapafúrdia, não. Revelação nesse sentido. Revelação significa retirar o véu, não é? Tornar claro aquilo que está obscuro. Então, sem essa revelação dada pelo Espírito Santo, ninguém pode ter essa visão espiritual. Isaías aqui está falando a respeito do Messias, para que se cresce que Jesus de fato é o Messias. Isso primeiro tem que haver após essa revelação espiritual. Segundo ponto que a autora destaca aqui é: a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. Vou repetir: a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. A incredulidade, claro, né, o próprio nome já diz, é falta de crença ou falta de fé em Deus e em sua provisão. Ela está na raiz de toda a nossa insegurança, da insegurança humana em relação às promessas de Deus. Incredulidade não é falta de compreensão intelectual. Fé é muito mais do que um assentimento intelectual. Fé é muito mais do que uma confirmação intelectual daquilo que ouvimos. Fé, na verdade, é crer que o que Deus propõe é o melhor para nós, porque Deus sabe o que é melhor, tanto para nós quanto para as pessoas que vivem ao nosso redor, que vivem em contato conosco. Não é? Então, se por um lado a incredulidade não impede a fidelidade de Deus, por outro lado, ela impede que os nossos olhos espirituais percebam a profundidade daquilo que Deus faz. A incredulidade não impede a fidelidade de Deus. Romanos 3,3 diz assim: se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Claro que não. Essa pergunta aqui é uma chamada pergunta retórica, né? A resposta para essa pergunta aqui é não. A incredulidade humana não desfaz ou não afronta a fidelidade de Deus. Apenas quando insistimos em não crer, não temos olhos espirituais para ver tudo aquilo que Deus faz. E é por isso que tem gente que diz assim: puxa, eu tive uma sorte tremenda quando aquilo aconteceu. Elas não conseguem ver a bênção de Deus. Para elas foi sorte, ou então elas não conseguem perceber que Deus cuida de nós. Então elas atribuem a casualidade e não a atuação de Deus. Então, queridos, na verdade, uma fé genuína, ela requer compromisso com Deus. Não há fé genuína sem compromisso. Não há fé genuína descompromissada, não é? Então, veja o que diz Hebreus 3, versículo 19. Abra lá a sua Bíblia se você puder, se você estiver aí com ela em mãos. Eu estou aqui acompanhando a minha, né, abrindo a minha. Hebreus 3, 19 afirma assim. Hebreus, capítulo 3, versículo 19. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim, Hebreus 3, 19. Vemos que por causa da incredulidade não puderam entrar. Aqui está falando que muitas pessoas, pelo fato de deixarem a incredulidade tomar conta dos seus corações, elas não puderam entrar naquela terra prometida, não é? Não puderam entrar naquele descanso, naquela terra que Deus havia prometido. A fé não anula
a incredulidade não anula a fidelidade de Deus, mas essa falta de fé, essa incredulidade impede que nós recebamos algumas coisas que Deus tem para nós. Porque não conseguimos enxergar os acontecimentos com os olhos da fé, com os olhos espirituais. E as coisas de Deus só se vê com os olhos da fé. É por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Então, lemos também que a incredulidade dos nazarenos não permitiu que eles testemunhassem os milagres de Cristo. Veja o que diz lá em Mateus, capítulo 13, abra lá sua Bíblia, Mateus, capítulo 13, versículo 58. Veja o que aconteceu como resultado da incredulidade dos nazarenos. Mateus 13, versículo 58, diz assim, Mateus 13, 58, diz assim, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. A nossa incredulidade não incapacita Deus de realizar milagres, é bom que seja bem claro. Crendo ou não crendo, Deus pode realizar milagres. A questão é, nós não conseguimos enxergar com os olhos espirituais os milagres que Deus realiza. Ou às vezes, o Senhor, por não ver fé em nosso coração, Ele até deixa de realizar o milagre que Ele poderia realizar. Então, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade não incapacita Deus, apenas o desestimula a realizar o milagre que Ele quer. Como você pode perceber aí, esses nazarenos, não é? É nesse texto que você leu comigo, em Mateus 13, 58. Diz assim, 13, 58, eu vou reler com você. Diz assim, Mateus 13, 58. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então, queridos, Jesus não precisa provar nada para ninguém. Ele é Deus e ponto final. Mas o que Ele quer observar no coração do homem é fé, não é? Marcos 9, 23 vai confirmar isso quando diz assim, ó, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Está aí mais uma vez a palavra de Deus dizendo que a fé é essencial para que o homem experimente e consiga enxergar tudo isso na profundidade do que de fato significa. Ou seja, quando Deus atua, quando Deus opera um milagre, só pela fé que nós conseguimos enxergar que foi um milagre de Deus. Então vamos atribuir a sorte, vamos atribuir a nossa competência, vamos atribuir a uma série de fatores, mas sem esse olhar espiritual não conseguiremos perceber que é Deus que nos abençoa e que é Ele que nos capacita, que é Ele que faz as coisas por nós. Então, queridos, Isaías continuava chorando lá no seu tempo. Quem deu crédito à nossa pregação? Ainda hoje, o mundo tem passado por uma luta intensa por conta do coronavírus e as pessoas não estão nem preocupadas em consertar a sua vida com Deus. Elas estão preocupadas em que as coisas voltem ao normal para elas poderem sair para as suas farras. A maioria está querendo isso. Não que a diversão seja alguma coisa errada, não estou falando isso, mas a questão é, quando é que as pessoas vão se preocupar com a sua vida eterna? Porque esse é o tipo de decisão e de preocupação que nós devemos tomar aqui. Porque é aqui que a gente acerta a nossa vida com Deus para a eternidade. Isaías estava com o seu coração pesaroso e entristecido exatamente porque ninguém acreditava naquilo que ele pregava. E quem prega a palavra de Deus naquela esperança de que alguém vá abrir o seu coração, e quando ele se depara com a incredulidade, com a dureza do coração do povo, também fica tão decepcionado ou tão entristecido quanto Isaías ficou. Mas preste atenção nisso.
A função do crente, do cristão, é pregar. A função de converter não é nossa, é com o Espírito Santo de Deus. Agora, dar lugar ao Espírito, aí sim, é o pecador que tem que tomar essa decisão. Ouvir a palavra, estar sempre em contato com a palavra, ouvindo a palavra, aí sim, essa também é uma decisão que tem que partir do pecador, daquela pessoa que necessita se aproximar de Deus, que entende que precisa se aproximar de Deus. Há muitas pessoas querendo se aproximar de Deus através da chamada superstição. E aí ela faz um monte de coisas, um monte de rituais. Mas de Deus não se aproxima por rituais. De Deus se aproxima com o coração sincero, ouvindo a palavra dele e entendendo as orientações dele para cada um de nós. E a autora dessa lição, ela coloca no ponto 3, precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que, por meio de nós, as pessoas venham a conhecer o Senhor. E perseverar na fé é ser constante. Lembram-se daquele versículo lá de 2 Coríntios, né? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, não é em vão. Então, lá em Hebreus 11, não é? Hebreus 11 vai demonstrar ou vai mostrar essa fé prática. Então, Hebreus 11 diz que a fé já estava presente na experiência de muitas pessoas lá no Antigo Testamento. Hebreus 11 é considerado como aquela galeria da fé na Bíblia Sagrada, não é? Então, em Tiago 2:19, abra lá a sua Bíblia em Tiago 2:19, se você tiver a oportunidade, eu estou aqui abrindo a minha. Tiago 2:19 diz assim, Tiago 2:19 diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Percebem? O que ele está alertando aqui, o que ele está orientando aqui, é que não basta apenas ter essa fé formal ou essa fé intuitiva. Ah, eu sei que Deus existe, essa fé intelectual, eu sei que Deus existe. Não. Na verdade, o que Tiago está dizendo é que esse tipo de fé até o diabo tem. Tiago diz que crê que existe Deus, Tiago diz que crê que existe Deus, até os demônios creem e tremem. Então a nossa fé não pode ser desse tipo, dessa natureza. Precisa ser aquela fé comprometida que nos leva a ter uma vida diferente na presença de Deus. Então, a Bíblia está falando o tempo todo que muitas vezes nós não somos abençoados ou que as pessoas incrédulas não são abençoadas por conta dessa falta de fé. A fé faz parte da vida cristã do início ao fim. É a fé cristã e comunitária, não é? Fé cristã e comunitária. Por isso que nós cristãos temos a nossa fé pessoal, aquela em Deus, e nós nos alegramos quando nos ajuntamos com outros cristãos para compartilharmos as bênçãos que Deus tem proporcionado a cada um de nós. Isso é compartilhamento. Na vida cristã não existe carreira solo. Ninguém é cristão, ninguém pratica a sua fé vivendo de forma isolada. Cristãos juntam-se a outros cristãos para compartilharem as bênçãos de Deus, para aprenderem melhor a palavra de Deus, nem que esse ajuntamento seja um ajuntamento virtual, com um só propósito. Num tempo fora da pandemia, esse ajuntamento era físico mesmo. Nesse momento, o ajuntamento físico não é a melhor forma de compartilharmos a fé, não é a melhor forma de termos um só ideal. Não, nós podemos sim compartilhar a nossa fé
com pessoas em todos os cantos do mundo por esse elemento virtual chamado internet. E nesse momento é a forma mais recomendável pelas autoridades de saúde, mais recomendável pela própria Bíblia, que é o chamado culto racional. Então, o cristão é esse que compartilha a sua fé. Cristão, não existe cristão que faz carreira solo, que vive sozinho, que vive só por si e para si. A Bíblia diz, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se vivemos para o Senhor, nós vivemos para o Senhor, e quem vive para o Senhor, vive para abençoar pessoas. É impossível alguém viver para a glória de Deus sem se propor a abençoar pessoas. Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Ele nos salva para sermos instrumentos de salvação. Então, queridos, atenção, cuidado. Nesses tempos que estamos vivendo, a fé tem tido seu significado enfraquecido e até mesmo modificado, não é? Alguns a usam para indicar autoconfiança. Não, fé não é autoconfiança. Fé é confiança em Deus. Autoconfiança é outra coisa. Isso não é fé. Autoconfiança é autoestima, é você reconhecer o seu valor, e isso é bom. Mas esse tipo de fé chamada autoconfiança, esse tipo de fé não é a fé que salva. A fé que salva é aquela fé no sacrifício de Jesus como suficiente para nos resgatar do poder do mal e das garras do pecado. É por isso que o cristão não sente prazer em pecar. Se alguém se diz cristão, mas vive ainda com a sua vida comprometida com o pecado, fazendo as mesmas coisas de antes, na verdade ainda não houve uma conversão ali. Essa conversão pode até estar em processo, em andamento, mas ela ainda não aconteceu. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, querido, para você pensar e agir, né? Como é que a sua fé tem sido praticada? É aquela fé somente intelectual, onde você diz assim, eu creio em Deus. Você ouviu uma palavra bíblica, não é? Que eu li lá em Tiago, que crê que Deus existe, até o diabo crê, até os demônios creem e tremem. Não é suficiente. Fé suficiente, aprovada por Deus, fé que Deus quer que eu e você tenhamos, é aquela fé que nos leva a sermos obedientes a Ele e abandonarmos a nossa vida de pecado. Qualquer fé fora dessa prática é uma fé não genuína, não autêntica, como aquela que Deus quer que tenhamos. Vou voltar a ler o texto de Isaías. Isaías, depois que pregou ao povo, disse assim, quem creu na nossa pregação? Ainda hoje, não é? Ainda hoje, essa pergunta continua ecoando. Quem está crendo na nossa pregação? Tem gente confundindo o evangelho com palavras mágicas. Lembram de palavras mágicas lá das histórias em quadrinho, de contos de fada? Abracadabra, e aí tudo se abre. Tem gente achando que fé é isso. Não, fé não é isso. Fé é saber que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando a gente passa por lutas. Fé é submetermos à vontade de Deus, para que Deus faça de nós pessoas que tenhamos corações agradáveis a Ele. Isso é fé. Isso é a fé que leva à salvação. É aquela fé que nos leva a crer no sacrifício de Jesus e a sermos seguidores dele. Jesus disse assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Isso é fé. É negar a nós mesmos, negar aquelas vontades que nós às vezes até temos, mas que sabemos que desagradam a Deus, é negar-nos nesse sentido, seguir a Jesus, confessando que Ele é o nosso Senhor. Eu gostaria que de orar com você agora nesse momento, pedindo para Deus
infundir no seu coração esse tipo de fé. Abra o seu coração para Jesus. Tenha a fé que Deus quer que você tenha. Não passe, né? Não seja escravo dessa incredulidade, dessa adversidade chamada incredulidade, chamada falta de fé. E a minha oração é que o Senhor te abençoe, é que o Senhor te guarde, é que o Senhor tire da sua vista essas escamas espirituais que impedem que você o veja, que tu o vejas de forma autêntica, de forma transformadora. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa oportunidade, pela tua palavra que é viva. O Senhor esteja alcançando cada pessoa que está do outro lado, ouvindo essa palavra. Que, ó Pai, a fé seja despertada no coração e que, de fato, essas pessoas creiam no nome de Jesus, que tenham corações e vidas transformadas. Quem deu crédito à nossa pregação? Esse foi o lamento de Isaías há muito tempo atrás. E esse é o nosso lamento ainda hoje, Pai. Mas que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença até esse momento. Que o Senhor abençoe e guarde a sua casa. Amém.